Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. A maioria de vocês sabe esse versículo de cor, né? Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Podemos assentar. Irmãos, durante muito tempo eu preguei sobre isso. Sempre quando eu ia pregar sobre esse versículo, eu falava sempre do desejo de Jesus alcançar a vida das pessoas, de poder fazer parte da sua vida. E geralmente nós escutamos assim, desse jeito. Mas quando nós paramos para pensar um pouco nesse verso, nós descobrimos que essa mensagem não é uma mensagem para tentar alcançar você, mas é uma mensagem falada diretamente à igreja que somos nós, porque essa aí foi escrito para a igreja de Laodiceia, e quem falou foi Jesus. Ele falou para Laodiceia sobre isso, portanto não era um interesse de alcançar a vida de alguém que não conhecia a Deus, mas era o interesse de fazer parte de uma vida da qual ele estava se sentindo fora, se sentindo completamente ausente. E eu quero nesta noite conversar com vocês, e toda a minha conversa vai ser muito dentro dessa questão e desse assunto, sobre a presença de Jesus na igreja. Amém? A palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, falando com João, o grande servo, ele deixou algumas mensagens para as 7 igrejas da Ásia. Ele começou a discorrer sobre a vida de cada igreja e falar sobre cada igreja, e falar exatamente das virtudes que essas igrejas tinham, e também falar dos defeitos que essas igrejas tinham, e que elas precisavam então se corrigirem, para não perderem a bênção, para que não perdessem realmente a coroa que estava prometido para a igreja em si. E quando o Senhor Jesus Cristo falou, que ele foi discorrendo, ele falou muito especialmente à igreja de Laodiceia, como também para as outras. E ele tinha algumas insatisfações, alguns posicionamentos de insatisfação com respeito a essa igreja que deixou de existir há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. E ele então deixou uma mensagem deixada para essa igreja, demonstrando a insatisfação dele, vendo realmente o que precisava mudar, o que precisava ser corrigido, para que exatamente ela fosse motivada a mudar o seu posicionamento, a mudar as suas atitudes, a mudar a sua maneira de ser e de se comportar perante Deus. O que era a igreja de Laodiceia? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Era uma igreja que estava numa cidade, que o nome era Laodiceia, uma cidade fundada por um cidadão que se chamava Seleucio Antíoco II. Ele tinha uma esposa chamada Laodiceia. Ele aproveitou e colocou esse nome que ela tinha na igreja, ou seja, na cidade. E essa cidade se tornou muito próspera. Ela prosperou, ela exportava roupa para toda a Ásia. Era uma cidade que detinha, para vocês terem uma ideia, já naquela época, a influência, exatamente, ou tinha a fama de ser uma cidade que pessoas eram capacitadas para poder cuidar da saúde. Sempre que alguém queria se tratar, ia para Laodiceia, porque lá havia realmente uma medicina avançada para aquela época. Era uma cidade que ficava num ponto estratégico da Ásia e dava acesso a todas as outras cidades. Ela tinha uma indústria próspera já naquela época. Eles faziam roupa, eles confeccionavam algodão, e além de fazerem isso,
eles também sabiam fazer um colírio que era usado em toda aquela região, que era exatamente produzido lá, esse colírio. E por conta então dessa situação de prosperidade, a cidade enriqueceu, a cidade prosperou, a cidade melhorou. As pessoas viviam muito bem, havia prosperidade na cidade, e por conta então dessa prosperidade, dessa melhora econômica, as pessoas então começaram simplesmente a relaxar no que diz respeito a uma vida real com Deus, uma vida real com nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque por causa do poder econômico, eles não poderiam se indispor com o Império Romano, eles não poderiam desagradar o imperador, porque eles dependiam exatamente dessa situação de entendimento com o Império. E para não se complicarem com o Império Romano e, consequentemente, não perderem toda a sua prosperidade, não perderem todo o privilégio que tinha por ser uma cidade estratégica e por realmente ter um posicionamento indiferente com respeito às questões até mesmo políticas, eles acabaram então abrindo mão de valores espirituais importantíssimos. Eles acabaram então abrindo mão de práticas exigidas pela própria palavra e posicionamentos exigidos por Deus, por alguém que realmente precisava fazer valer a fé e as convicções em Deus dentro das exigências realmente impostas pelo próprio Deus da sua palavra. E o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer culto ao imperador, para não se indisporem, para não ficarem numa situação melindrosa com o Império Romano que dominava tudo. Os imperadores que se achavam verdadeiros deuses, que exigiam cultos para si mesmo, por se reconhecerem como todo-poderoso diante daquelas nações que eles dominavam no período do Império, eles também diziam assim: bem, nós vamos fazer isso somente para evitar problemas. Mas isso não está no nosso coração, isso não faz parte das nossas convicções. Nós vamos fazer, mas vamos fazer, e não é de coração, é somente para poder evitar maiores problemas com respeito ao poderio do império. E por conta disso eles iam fazendo coisas que não eram permitidas ser feitas pela palavra, unicamente para poder manterem o entendimento que não ferisse os princípios políticos do império e do poder do Império Romano, para que eles não encontrassem nenhum tipo de dificuldade. Logo, todas as priorizações estavam voltadas para os interesses materiais. Eles passaram então a achar relevante estar bem com todo mundo, ainda que para estar bem implicasse em abrir mão de valores da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Mas era necessário então dar um jeitinho com todo mundo, ainda que para isso fosse necessário abrir mão de determinadas convicções. E isso foi desagradando Deus. Isso foi fazendo com que a igreja começasse a ficar morna. A igreja então começou a enfraquecer. Não era mais aquela igreja forte, nem era tampouco aquela igreja fria, mas era uma igreja que tentava viver uma situação de meio termo, se é que se pode viver espiritualmente numa posição de meio termo na vida espiritual. E eles achavam então que poderiam viver equilibradamente, sem romper com o mundo, mas também sem assumir definitivamente uma vida com Deus dentro dos propósitos estabelecidos pela própria palavra. Sabe, irmãos, às vezes nós paramos um pouco para pensar, e quando nós paramos um pouco para pensar, em muitas ocasiões, nós também podemos encontrar dificuldades para romper com coisas que ferem os princípios da palavra, porque de alguma forma aquilo que realmente precisa ser rompido nos interessam e de repente nos traz algum tipo de benefício. Às vezes nos falta aquela convicção de sabermos que Deus é Deus em nossas vidas, independente de qualquer outros valores que precisam então ser observados. Se eles são contra os princípios da palavra, há em nós uma necessidade de romper com determinados valores, e muitas vezes nós não rompemos, e por não rompermos, a nossa vida realmente começa a fragilizar espiritualmente, por uma necessidade de um posicionamento mais duro, mais firme, da maneira como Deus pede em sua própria palavra, ainda que para fazer assim,
tivermos que desagradar o homem, desagradar quem quer que seja. Hoje, nós vivemos a vida espiritual do jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho. Vamos arranjar um meio de tentar conciliar essas coisas. E parece assim que nós aprendemos a ter jogo de cintura, até mesmo com coisas que não podem ser negociadas. Existem coisas espirituais que nós não podemos negociar com Deus. Existem coisas que é necessário tomar um posicionamento firme e definitivo. Não adianta tentar negociar e tentar convencer Deus para Ele aceitar e realmente compreender que tem coisas que não dá para compreender. Na convicção de Deus é desse jeito, ou é ou não é. Ou se posiciona definitivamente ao lado de Deus, ou não se posiciona. Deus está precisando desse posicionamento, ainda que ter esse posicionamento implique em perdas para você. Mas pelo que a Bíblia diz, quando você se posiciona, você nunca perde nada. Por quê? Porque Deus nunca vai te abandonar, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. E diz a Bíblia que a igreja estava nessa posição, tentando conciliar as coisas, tentando arrumar as coisinhas do jeito que dava bem para viver bem com todo mundo, bem com a igreja e bem com o mundo. Aí Deus, o Jesus, deu uma palavra para o João. Eu bem te conheço. Eu sei que você como igreja não é quente nem é frio. Está morno. Quem dera fosse frio ou fosse logo quente. Por quê? Porque quando a pessoa está fria, ele sente a necessidade de mudar e de esquentar, e ele sente a carência disso. Quando ele está quente, ele está bem com Deus. Mas quando ele está morno, ele acha que está tudo bem. Eu nem estou frio, não estou quente, mas também não estou frio. E ele acha então que esse posicionamento é um posicionamento que satisfaz Deus. Deus quer que você tenha um posicionamento. Por quê? Porque se você estiver frio de vez, Deus tem como trabalhar em você. Mas se você está somente morno, você acha que não tem necessidade de ser trabalhado, porque você está conseguindo conciliar as coisas. E diz a palavra que Jesus começou a falar para essa igreja: bem sei que tu não és quente, não és frio. Tu pensa que tu és rica, mas tu és pobre, cega e nu. Tu és pobre, cego e nu, falou Jesus para a igreja. Vocês são tão mornos que eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês não se posicionam. Estão com medo de perder o poder, o benefício. Eles tinham construído templos enormes, templos riquíssimos, templos trabalhados. Tinham construído realmente templos que eram uma verdadeira maravilha. E lá eles se reuniam para praticar a religião, para estar ali somente para cumprir um compromisso ou cumprir tabela de um pseudo-cristianismo sem compromisso, sem responsabilidade de viver da maneira como Cristo estava querendo que fosse vivido. Eles iam ali somente para a prática da religiosidade, eles iam ali somente para fazer valer alguma coisa que eles achavam que acreditavam. E aconteceu que Jesus percebeu que eles estavam ali, mas na verdade Jesus não estava com eles. Jesus Cristo estava se sentindo do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele se sentia do lado de fora, querendo entrar, mas não tinha condição de entrar. Por quê? Porque eles estavam fechados com a sua visão para o mundo, estavam fechados com a sua visão, se associando com coisas que Deus não podia aceitar. E por essa questão então, Jesus se sentia de lado de fora daquele processo. E ele estava precisando entrar naquela igreja, mas ele estava batendo na porta, e a porta precisava ser aberta para ele entrar. Por quê? Porque a igreja existia, mas ele não estava naquela igreja. Meus irmãos, meus amigos, é uma situação extremamente chocante isso aqui que Jesus falou. Como é chocante todas as reclamações feitas por ele para as igrejas da Ásia. Para a igreja de Éfeso ele chegou a dizer: olha, foi o que ele falou, vocês deixaram a prática do primeiro amor. Antes vocês eram entusiasmados comigo, vocês eram motivados para estarem comigo, agora vocês perderam a motivação.
não tem mais a mesma força, a mesma vontade, faz as coisas por obrigação ou por medo. E quando Jesus falava isso para a igreja de Éfeso, que ele chamava realmente uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, ele orientava dizendo: volte imediatamente, procure lembrar onde você caiu, onde você parou, onde a tua vida realmente estagnou, e volta à prática das primeiras obras, porque se você não vier e voltar realmente a começar tudo de novo, vocês vão perder a coroa de vocês. Vocês vão estar na igreja e na verdade não vão ter a chance de receber a coroa da vida. Por quê? Porque para Jesus, e assim, tem que voltar à prática das primeiras obras, tem que sair da mornidão, esquentar na presença dele, ficar quente na presença dele, sentir a necessidade de estar com ele, não abrir concessões para o mundo, não abrir concessões para o pecado, não abrir concessões para as artimanhas malignas, mas ter um posicionamento firme com Jesus, ainda que isso implique em perdas para você. Você pode perder no mundo, mas vai ganhar com Deus, baseado pelo que diz a própria palavra. A própria palavra. Ah, meus irmãos, tomara que Jesus não esteja fora batendo na porta da nossa igreja. Vejam bem, ele estava preocupado, Jesus. Disse: olha, eu vou deixar ser exposta toda a nudez de vocês. Se acertem, falou Jesus. Procure acertar a vida comigo. Irmãos, todos nós, seres humanos, se não tomarmos cuidado, nós começamos a viver uma vida de faz de conta. E quando eu digo isso para você, não é querendo dizer que você vai conseguir viver uma vida sem pecar, sem falha nenhuma, que isso aí é utopia, não tem como. Todo mundo falha assim. Nós falhamos. Tem coisas que até nós queremos acertar, mas não conseguimos acertar. Você só vai parar de pecar, segundo a Bíblia, quando você for transformado em glória. O que é isso? É quando o Senhor Jesus transformar o teu corpo, pegar essa carcaça tendenciosa, que é você, que sou eu, e transformar esse corpo aqui carnal, que tem tendência ao pecado. E quando ele transformar, próximo da vinda dele, que nós fomos arrebatados, aí a Bíblia diz que o que era corruptível se tornará incorruptível. Diga glória a Deus. Aí você não vai ter mais tendência ao pecado. Então eu não estou me referindo, querendo dizer para você: não, o pastor está dando uma palavra dizendo que eu tenho que ser realmente sem falhas. Não, você não tem como. Mas tem uma coisa que para Deus pesa muito. É quando você reconhece essas falhas e luta para mudar. Diga glória a Deus. Isso para Deus vale mais do que qualquer coisa. Quando você admite: Senhor, eu tenho uma fraqueza e não concordo com ela. Eu sei que está errado, isso me faz mal, isso me incomoda. E você começa a buscar a ajuda de Deus para poder romper com aquilo que de alguma forma te prende e te limita. Agora, a mornidão é quando a pessoa para: não, eu tenho essa falha, mas é assim mesmo, eu não vou poder lutar contra isso. É quando o pecado não incomoda mais. É quando a sua imperfeição não te incomoda mais. E você tenta administrar isso na sua própria vida, sem nenhum pensamento em tentar romper com aquilo, sem nenhum pensamento de tentar romper com a questão do pecado, e aquilo torna-se totalmente natural na sua vida, como algo que não precisa ser, de uma certa forma, rompido por sua parte ou tirado da sua própria vida. Aí você começa a conviver com isso naturalmente, sem se incomodar, sem se sentir atingido. Algo está errado. Porque o pecado, ele é inevitável na vida de qualquer um de nós. Mas para todos aqueles que nasceram de novo, baseado pelo que diz a palavra, o indivíduo pode até pecar,
Mas o pecado incomoda, entristece, leva você a chorar e a se incomodar. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda está agindo em você, dizendo: você é nova criatura, você já não é mais a mesma pessoa, a sua vida é diferente. Eu, o Espírito Santo, faço parte da sua vida, e você se incomoda com isso, se incomoda tanto, e isso é um sinalizador de que Deus ainda está em você. Diga glória a Deus. Quando não incomoda mais, nós caímos na situação de mornidão. Algo está errado conosco. Era essa a preocupação de Jesus com a igreja de Laodiceia. Essa convivência normal e natural com aquilo que Deus não concordava, com aquilo que Jesus Cristo não aceitava. E dentro desse processo de vida dos irmãos da igreja de Laodiceia, Jesus estava se sentindo totalmente fora. Jesus estava se sentindo totalmente fora do processo, totalmente longe, totalmente distante. E ele disse: eu preciso entrar nessa igreja, eu preciso estar nessa igreja. Mas para que eu possa entrar nessa igreja, eles precisam abrir a porta para que eu entre. Eles precisam reconhecer, admitir, sentir a necessidade de mudança, sentirem que são cegos, nus e pobres e que precisam de mim. E eu bato na porta. Se eles abrirem e quiserem que eu faça parte deles, eu vou entrar. E se eu entrar realmente nessa igreja, eu vou restabelecer a comunhão. Eles vão sentar comigo, eu vou cear com ele e eles comigo, e vai haver uma renovação e tudo vai mudar. Às vezes, nós estamos muito encantados com as propostas da pós-modernidade. Não, o negócio agora é assim. É muito dinheiro, é o poder aquisitivo que tem que estar presente na vida da pessoa como sinal de bênção. Não é assim que as pessoas pensam? Ah, eu estou na bênção. O que foi que houve? Tenho uma casa, tenho um carro, tenho 2 carros, tenho isso, tenho aquilo, tenho um notebook. Agora não é mais notebook, agora é o Galaxy. O iPad não está na moda, mas é o Galaxy. Eu tenho isso, tenho aquilo outro. Aí o sujeito vai dar o testemunho: eu sou poderoso, eu saí do zero e agora sou dono de uma empresa, tenho muito dinheiro, tenho isso, tenho aquilo outro. Como se isso fosse referencial de bênção. Uma pessoa pode ter tudo e pode não ser abençoada, irmãos. Porque essas conquistas são conquistas que você consegue obter com trabalho, com muito esforço, se dedicando, estudando e batalhando pela vida. A Bíblia diz que o apóstolo São Pedro, no dia que ele subiu lá no templo e passou por uma porta enorme que tinha no templo de Jerusalém, chamada a Porta Formosa. Era uma porta que tinha 20 metros de largura por 25 de altura, o tamanho da porta. Essa porta era toda encrostada, toda chapeada de ouro, com pedra preciosa. Por isso era chamada de Porta Bela, Porta Formosa. Diz que o sol, quando batia nessa porta do templo de Jerusalém, diz que era um esplendor, uma claridade violenta. Eram necessários 7 homens para abrir e para fechar a Porta Formosa do templo de Jerusalém. E no verdadeiro contraste, lá na beira da porta era colocado um homem aleijado, coxo, mendigo, com a vida quebrada. Pedro passou naquela porta a vida toda, mas um dia ele passou no ponto em que o homem ficava, porque uma porta de 20 metros, eu acho que o Pedro e o João sempre passavam do outro lado, e o homem ficava ali naquele cantinho com a perna travada. E um dia Pedro passou do lado que o homem estava. E quando ele passou, o homem estendeu a mão: ei, me dá um dinheiro aí, me dá uma esmola, me dá um tostãozinho trocado aí qualquer. Pedro olhou para ele e disse: olha, rapaz, tu veio me pedir dinheiro no dia errado, porque hoje eu estou liso, não tenho nenhum tostão, estou zero, estou batendo aqui, não tem nada no bolso, estou sem nenhuma moedinha, sem nenhum trocadinho para te dar, eu estou liso, eu não tenho dinheiro para dar para você, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Se fosse hoje, e dizer assim: esse pastor é derrotado, não tem nem dinheiro, ele estava liso. Se fosse no dia de hoje, alguém ia dizer: esse pastor aí não é abençoado, nem dinheiro ele tem no bolso,
não tem dinheiro para dar uma esmola. Está lascado esse aí. Como é que eu vou ouvir um homem desse que nem dinheiro tem para dar esmola? Como é que eu ouvi um homem desse que está liso, que vive sem grana? Poderia ser um referencial de alguém que não estava abençoado, mas é engano. Ele não tinha dinheiro, mas ele estava abençoado. Diga glória a Deus. Ele estava abençoado, porque bênção não é só dinheiro, bênção não é só poder aquisitivo. Deus, quando quer dar, Ele dá. Quando Ele quer tirar, Ele também tira. E se você for fiel, com muito ou sem muito, com muito ou sem nada, ou com alguma coisa ou sem coisa nenhuma, você realmente fica no posicionamento de Abacuque. Você é fiel a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que o pomar não dê seus frutos, você continua fiel a Deus, porque você sabe que só uma pessoa pode te salvar, Jesus Cristo, e dele você não abre mão. Hoje nós vivemos num posicionamento muito sério. O dia que Deus faz o cara experimentar uma prova de perder o dinheiro, ele perde a fé. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que muito motivador para pessoas que diz que seguram em Deus, seguram em Jesus, é porque estão beneficiados materialmente. E ele tanto sabe disso, que ele fez um desafio para Deus. Quando encontrou com Deus lá num seminário, Deus falou: tu viu meu servo Jó? Vi. Deus disse: pois é, servo fiel e justo é aquele, disse Deus. Que o diabo falou: você tem dado tudo para ele, ele é rico pra caramba. Tem mais de 1000 camelos. Você sabe o que era ter camelo naquela época? Era ter uma Hilux SW4, ele tinha 1000. Sabe por quê? Os camelos eram usados, naquela época dos mercadores, para cobrir grandes caminhos com conforto. Só quem podia viajar de um país para o outro era camelo. Então, se o cara tinha camelo, ele tinha um bocado de carro de carga para poder atravessar o continente. Então era caro o camelo, ele tinha mais de 1000. Gado não tinha nem conta. Dinheiro não era problema para ele, ele tinha dinheiro, tinha fazenda, tinha muitos camelos, jumento que era 1.0, ele tinha de lote, cavalo, tudo que vocês possam imaginar. E quando Deus disse: tu viu meu servo Jó? Servo fiel e justo é aquele. Aí o que o diabo falou? Tu tem dado tudo para ele. Ele é um camarada rico pra caramba. Tem muito camelo, tem muito gado, um camarada poderoso, está na grana, só pode ser fiel a ti, porque tu tem dado tudo isso a ele. Deus disse: não, ele não é fiel a mim, porque eu tenho dado essas coisas a ele. Eu sei que ele é fiel a mim, porque é fiel. O diabo disse: eu duvido. Tira tudo que ele tem do poder material dele, para ver se ele vai continuar fiel. Deus disse: olha, eu tenho tanta segurança com ele, que eu sei que ele me serve, não porque eu tenho dado riqueza para ele, e porque tenho dado poder econômico para ele, que eu permito, Satanás, que tu toque nos bens dele, mas não toca na vida dele. A Bíblia diz que o diabo desceu com fúria, e em poucos momentos ele acabou com toda a riqueza do Jó. O Jó dormiu rico e acordou pobre. E o diabo, agora ele vai desanimar. Sabe por quê? Porque tem gente que perde a fé em Deus e em Jesus até quando perde o emprego. Perdi o emprego, não estou mais na bênção, vou sair da igreja. E o diabo, agora ele vai abrir. E ele lá, pobrezão, sem nada. E o diabo esperando ele falar alguma coisa para ver se a motivação dele era o poder, era o dinheiro que ele tinha ganho, eram os benefícios materiais, e ele nada de falar, de reclamar com Deus. E o diabo, será que ele não fala, rapaz? Aí vou cutucar a mulher dele para pressionar ele. E cutucou a mulher falou: ô Jó, por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz? Desiste dele. Como é que tu serve um Deus que permitiu que tu ficasse pobre, que tu perdesse tudo e tu continua fiel a Ele? Abre mão dele, amaldiçoa, rompe com ele. Sabe o que ele falou? Mulher, tu falas que nem uma louca.
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu estou. O Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que é isso, irmãos? Não é um jogo de interesse com Deus, de barganha com Deus. Me dá, que aí eu sou fiel. Me enche disso, que aí eu sou fiel. Não se preocupe com isso, porque todos os benefícios desse mundo são efêmeros, são passageiros, são tesouros que a traça corrói. Mas uma coisa tem que estar firme no teu coração: tenha essa certeza que você é de Jesus Cristo, com dinheiro, sem dinheiro, na luta ou na bênção, na batalha. Tenha convicção que você é comprado, que você é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode até mesmo matar teu corpo, matar tua carne. E quando isso acontecer, vai acontecer com aquilo que disse Jó: quando o seu corpo estiver consumido, você vai ver o seu Redentor que vive. Isso é certo, isso é certeza, baseado pela palavra de Deus. Irmãos, são essas convicções que Jesus Cristo está querendo. Às vezes os valores da igreja deixaram de ser esses valores ligados à vida eterna, à salvação. São outros valores. Aí as pessoas só pensam em outras coisas. Não pensam na alma, no espírito, na necessidade de se comprometer com Deus, de romper com as coisas que Deus quer que você venha a romper. E o interessante é que quando você tem esse posicionamento de servo, submetido junto com Deus, que não está se empolgando por qualquer movimento, por qualquer coisa que vem e diz que tem coisa melhor para te dar, mas na convicção que você tem com Jesus, aí sabe o que acontece? Acontece aquilo que disse o próprio Jesus: as tuas necessidades, todas as outras coisas são acrescentadas de acordo com as necessidades que você tem. Então nesta noite, o que eu quero dizer para você, para mim e para todos nós: não sejamos como a igreja de Laodiceia, que começam então a engolir determinadas coisas e tentam negociar coisas inegociáveis aos olhos de Deus. Mas a necessidade de manter um posicionamento da maneira como Jesus quer, para Ele poder abençoar. Então, se você tem outras necessidades, fale com Deus que Deus resolve, mas antes se posicione. Diga para Deus o que você quer. Diga que você não está querendo ser frio nem quente, ou ser frio nem morno, quer ser quente. E se você está tendo algum tipo de dificuldade para manter uma firmeza, para manter um posicionamento da maneira como você está querendo, ore a Deus e peça a Deus, porque Ele vai renovar você, ajudar você, estruturar você e fazer de você a bênção que Ele quer que você seja, que eu seja, que todos nós sejamos. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa te abençoar, possa ouvir as tuas orações, e possa fazer com que a tua vida seja uma vida aberta para Deus, acima de tudo, comprometida, amarrada, soldada nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se esses princípios forem mantidos, tenha certeza que a vida eterna é inevitável para você. Amém? Portanto, pensa nisso, e que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você que me assiste agora, que de repente está vivendo momentos de tensão, momentos de ventos fortes, momentos de temporais na sua própria vida. Você que está passando os ventos mais fortes que você já passou na sua vida, os temporais mais violentos. Isso aí adjetivando os problemas que de repente você está passando. Então eu quero falar para você que Jesus Cristo tem poder para acalmar temporais, tanto os temporais reais, no sentido literal da palavra, como aqueles adjetivos usados para podermos então explicar as turbulências que nós passamos em nossas vidas. Então Jesus tem poder para resolver. Você só precisa ter fé. Só precisa confiar e acreditar que através do poder da oração, através da confiança em Jesus Cristo, todos os problemas e dificuldades então podem ser superadas pelo poder de Deus. Vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
No nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está vivendo um momento de tensão, vivendo um momento de temporais fortes em sua própria vida. As coisas não têm dado certo, às vezes a tristeza invade essa alma, a angústia tem dominado esse coração e essa pessoa não sabe realmente o que fazer no meio de tanta luta, de tanta turbulência, de tanta dificuldade. Mas nesta hora, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, alcance essa vida com o teu poder, faz cessar essas tormentas, faz cessar esses ventos fortes, faz cessar esses temporais que envolvem a vida dessa pessoa que me ouve, que envolve essa casa, que envolve essa família. Eu te peço isso, meu Deus, em oração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.